A pessoa mais perigosa em qualquer confronto não é a mais forte, nem a que grita mais alto. É a mais calma. Essa ideia parece contraditória em um mundo que confunde agitação com poder, mas foi exatamente o que descobriu Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão. Invicto em mais de 60 duelos até a morte, ele não venceu apenas com técnica, mas com algo muito mais profundo: o domínio absoluto das emoções. Musashi havia compreendido que a verdadeira batalha nunca é contra o inimigo à frente, mas contra o caos dentro de si mesmo. Ele transformou cada duelo em uma meditação e cada golpe em uma lição sobre presença e serenidade. Musashi entendia que, em qualquer confronto, físico ou emocional, quem perde o controle interior já perdeu antes mesmo de começar. O primeiro princípio que o guiava era a distância emocional. A distância emocional é a habilidade de observar suas emoções sem se tornar escravo delas. Ele chamava isso de olhar das nuvens, uma metáfora para o estado de consciência em que o guerreiro observa o que sente de forma desapegada, como quem assiste ao movimento das nuvens no céu. A raiva, o medo, a vaidade, todas essas forças surgem e se dissipam, e o verdadeiro guerreiro é aquele que as reconhece, mas não se deixa arrastar por elas. Essa prática é semelhante ao que os filósofos estoicos, como Sêneca, ensinavam há 2000 anos, que não é a dor que nos destrói, mas a forma como reagimos a ela. Quando você é capaz de observar uma emoção sem agir imediatamente, cria um espaço entre o impulso e a ação. E nesse espaço nasce o poder da escolha. Musashi sabia que a maior armadilha era a identificação com a emoção. Quando alguém o insultava, ele não dizia, estou com raiva, mas percebo a raiva dentro de mim. Essa diferença aparentemente pequena muda tudo, porque transforma a emoção em algo passageiro, e não em parte da sua identidade. Aquele que se torna a própria raiva está condenado a agir cegamente. Aquele que a observa pode transformá-la em sabedoria. Essa lição é universal. É a mesma que Jung chamava de integração da sombra. Reconhecer o que há de obscuro em nós, sem ser dominado por isso. O autodomínio, portanto, não é a negação da emoção, mas o seu domínio consciente. O segundo princípio que tornava Musashi invencível era a consciência antecipatória. Ele acreditava que a vitória começa antes da luta. Musashi estudava seus oponentes com paciência, observava seus gestos, sua postura, sua respiração. Aprendia a prever reações antes que elas acontecessem. Não se tratava de adivinhação, mas de leitura. O tipo de atenção silenciosa que enxerga padrões ocultos. No duelo mais lendário de sua vida, contra Sasaki Kojiro, Musashi chegou propositalmente atrasado. Kojiro, conhecido por seu temperamento vaidoso, perdeu o controle, irritou-se e entrou no combate emocionalmente derrotado. Musashi venceu antes mesmo de lutar, porque havia estudado a mente do inimigo. Ele sabia que o verdadeiro campo de batalha não era o chão, mas o interior de cada homem. Essa consciência antecipatória é uma arma que qualquer pessoa pode usar hoje. Antes de entrar em uma conversa difícil, pare por um instante e pergunte a si mesmo: qual é o estado emocional dessa pessoa? O que ela realmente busca? Quais são as reações mais prováveis? Ao antecipar o emocional do outro, você reduz o impacto da surpresa, o que dá ao seu cérebro espaço para reagir com clareza em vez de com pânico. Musashi entendia que a surpresa é a mãe do descontrole e que aquele que prevê os movimentos do outro mantém a serenidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, diria séculos depois: o homem preparado para tudo é invulnerável ao acaso. Essa é a essência da calma. Estar pronto, mesmo quando o mundo parece imprevisível. O terceiro princípio de Musashi era o domínio da respiração. Ele acreditava que a respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Durante seus duelos, observava que no instante em que o medo ou a raiva dominavam seus oponentes, a primeira coisa que mudava era o ritmo da respiração. Tornava-se curta, rápida e irregular. E essa respiração caótica era o prenúncio do colapso mental. Musashi, por outro lado, treinava para manter a respiração constante e profunda.
Ele sabia que controlar o ar era controlar o ritmo da própria mente. Esse princípio, que parece simples, é a base de todas as tradições filosóficas e espirituais. No estoicismo, a calma vem da razão. No Zen, vem do ar que flui sem resistência. Ambos ensinam o mesmo. Quem domina a respiração domina a si mesmo. Durante seus treinamentos, Musashi praticava golpes enquanto respirava em ciclos precisos, inspirando pelo nariz em 4 tempos, pausando brevemente e expirando pela boca em 6 tempos. Essa técnica o mantinha em harmonia mesmo diante da morte. A ciência moderna comprova isso. A respiração profunda ativa o sistema parasimpático, responsável por desacelerar o coração e restaurar o equilíbrio. Enquanto o mundo ao redor entra em pânico, aquele que respira com consciência mantém a mente nítida. A respiração é, portanto, a primeira espada de quem busca o controle. Quando sentir o caos se aproximando, faça o mesmo. Inspire devagar, segure o ar por um instante e solte lentamente. Esse simples gesto é a lembrança de que, mesmo quando o mundo desaba, você ainda pode escolher o ritmo do seu próprio coração. O quarto princípio de Musashi era a ação com propósito. Ele acreditava que agir sem um motivo claro era lutar às cegas. Seus oponentes muitas vezes entravam em batalha movidos por raiva, orgulho ou necessidade de provar algo. Mas Musashi via cada confronto como uma oportunidade de compreender o próprio espírito. Ele dizia que o guerreiro não deve atacar primeiro, mas permanecer centrado no objetivo maior. Esse objetivo nunca era a vitória em si, mas o aperfeiçoamento interior. O verdadeiro combate para ele não era contra o outro, mas contra as próprias distrações e impulsos. Essa lição se aplica a todos nós. Quantas discussões cotidianas nascem de um motivo justo e terminam em mágoas, simplesmente porque o propósito se perdeu no meio do caminho? Quando esquecemos o porquê começamos, o ego assume o controle. E quando o ego conduz, a sabedoria abandona o campo. Agir com propósito é agir com consciência. Antes de falar, pergunte-se: o que eu realmente quero com essa ação? Se a resposta for vencer o outro, você está lutando por vaidade. Se for proteger a paz, então você age com sabedoria. Musashi dizia que um guerreiro só deve lutar quando a causa é digna, e que muitas vezes o maior triunfo é recusar a luta. Esse pensamento ecoa na filosofia estoica, que ensina que não reagir a provocações é uma forma de força. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar é não se parecer com o ofensor. E Jung diria que o homem que age com propósito é aquele que reconciliou luz e sombra dentro de si. Essa clareza faz com que cada ação seja precisa, cada palavra seja medida e cada gesto carregue intenção. O propósito é a lâmina invisível que corta o desnecessário e deixa apenas o essencial. Com o tempo, Musashi entendeu que a maestria não estava mais em vencer inimigos, mas em transcender o próprio conflito. Depois de suas vitórias, ele se retirou para uma caverna e escreveu O Livro dos 5 Anéis. Nessa obra, não falou apenas de técnicas de espada, mas da arte de conhecer a si mesmo. Ele descreveu a luta como um espelho da mente e a espada como extensão do espírito. Assim como um estoico, Musashi percebeu que toda batalha externa é apenas uma projeção da batalha interna. Vencer o outro é fácil. Vencer a si mesmo é uma tarefa para toda a vida. Ele entendeu que o verdadeiro inimigo é o descontrole e que a calma é o estado natural da sabedoria. O homem calmo vê com clareza, age com precisão e não desperdiça energia em emoções passageiras. O homem reativo, por outro lado, é escravo das circunstâncias. O primeiro é livre, o segundo é prisioneiro do próprio temperamento. Hoje vivemos em um mundo cheio de confrontos invisíveis. Não empunhamos espadas, mas travamos batalhas emocionais todos os dias, no trabalho, nas relações, nas redes sociais, dentro da mente. Tudo parece querer nossa reação imediata, mas a força real está em escolher quando reagir e quando permanecer imóvel. A pessoa verdadeiramente poderosa não é a que fala mais alto, mas a que mantém o silêncio enquanto todos gritam. A serenidade é a nova forma de coragem. A calma é a nova espada.
E o autodomínio é a maior das vitórias. Como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Ter propósito é saber o rumo, e ter calma é navegar, mesmo em meio à tempestade. Musashi nos deixou um legado que vai além da guerra. Ele mostrou que o controle emocional é o caminho para a liberdade interior. Distância emocional, consciência antecipatória, respiração estratégica e ação com propósito. Esses 4 princípios formam um código atemporal de sabedoria. Eles não servem apenas para vencer duelos, mas para viver com lucidez. São armas invisíveis que qualquer ser humano pode empunhar. Quando aplicados juntos, transformam o caos em clareza e a raiva em poder sereno. Musashi descobriu que a espada mais afiada é a consciência, que a calma é o golpe final, e que o verdadeiro mestre é aquele que domina a si mesmo. No fim, tudo se resume a uma escolha: reagir como o mundo espera ou responder como a consciência deseja. Musashi escolheu o segundo caminho, e essa escolha o tornou imbatível. Porque quem vence sem raiva, vence o que há de mais difícil de ser derrotado, o próprio ego. E quando você aprende a fazer o mesmo, descobre que não precisa mais lutar para provar nada. Basta estar em paz. Esse é o estado supremo do guerreiro. A serenidade que nasce depois da batalha interior. A calma que permanece quando a espada repousa. A arte de vencer sem raiva é, no fundo, a arte de compreender a si mesmo. E é esse o verdadeiro caminho do titã sereno. O caminho de quem entendeu que o poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo.